que nós temos aqui? Gimbal da Feutech, o Scorp C, olha só, rotacionando ele aqui para vocês verem, funcionando perfeitamente com o smartphone, totalmente calibrado, totalmente funcional, com todos os recursos que você teria em uma DSLR funcionando aqui normalmente, tá? Então ele está perfeitamente funcional, com uma qualidade impecável na estabilização. Vocês já estão vendo aqui que aqui eu tenho uma adaptação, né? Deixa eu rotacionar aqui, que aí você vê o gimbal tá ligado e funcionando, olha. Esse aqui é o suporte de lente que a gente coloca, né? E você vai precisar desse tipo de adaptação, né? É um suporte para botar o smartphone e que tem uma rosca de 1/4 de polegada aqui embaixo, e você vai dar preferência para o suporte que tem a rosca de 1/4 de polegada aqui atrás, que é exatamente isso aqui. A rosca de 1/4 de polegada que está aqui, eu coloquei um parafuso que coloquei o suporte de lente que deu uma melhor sustentabilidade para o smartphone e assim evita qualquer trepidação. E assim o gimbal vai entender como se fosse uma câmera que está aqui, justamente porque é uma câmera que está com a sua lente presa no suporte de lente. Então o gimbal consegue interpretar, os algoritmos do gimbal conseguem interpretar isso como se fosse uma câmera. É o único acessório que você vai precisar. O suporte para o smartphone, com um buraquinho aqui para colocar um parafuso. Eu coloquei esse parafuso que eu já tenho aqui, mas é a rosca de 1/4 para botar qualquer parafuso, que aí o suporte de lente vai alcançar, né? Inclusive se fosse mais comprido seria melhor ainda. Esse tipo de suporte aqui a gente não aconselha porque ele é oco aqui no meio. A rosca de 1/4 aqui funcionaria muito bem, porém você não tem como colocar nada aqui nessa frente, né? Para poder fazer essa adaptação. Uma outra dica que eu já testei e funciona perfeitamente, eu vou remover aqui essa parte, vou tirar esse parafuso aqui, ó, já removi o parafuso. Aqui eu tenho um tripézinho pequenininho, um tripé que custa R$10 no Mercado Livre. Tá? Então você pode colocar ele aqui, ó. Ele vai funcionar como se fosse a lente de uma câmera, só para dar esse balanço aqui. O suporte de lente alcança ele e você aperta aqui, então vai ficar desse jeito aqui. E já mostrando aqui o resultado dessa adaptação, vocês estão vendo exatamente a estabilização, como é que fica, né? Eu achei muito agradável, impecável essa estabilização. Ficou muito bonito e inclusive os gimbals que estabilizam o smartphone, que foram feitos para estabilizar o smartphone, não tem essa qualidade que vocês estão vendo aqui. Achei realmente que ficou impecável essa estabilização. E trabalhando com o gimbal na vertical, é apenas apertar dois botões, né? Ele já vira para vertical, automaticamente simplesmente estabiliza e fica um espetáculo o gimbal na vertical. E todos os outros recursos que você teria com a câmera, né, com a DSLR normalmente, você tem aqui com este gimbal utilizando o smartphone. Então fica perfeito, uma qualidade realmente sensacional. Inclusive esse recurso de rotacionar o gimbal, né, o pessoal que faz filme usa bastante, né, de fazer com que a câmera gire. Aqui funcionou perfeitamente, sem nenhum ruído, sem nenhuma trepidação, e fica realmente impecável essa estabilização do nosso vídeo. E para fazer essa adaptação, essa calibração, você pode usar o seu smartphone com capa, mas tem que ser uma capa que seja firme, ela não pode ser capa molenga. E juntando tudo, a capinha, mais o parafuso, mais o adaptador do smartphone e o smartphone, esse conjunto todo está dando 320 gramas. Capinha, mais adaptador, mais parafuso, 101 gramas. Smartphone, 319 gramas aproximadamente. A montagem é muito simples, já está preparado aqui. Vamos pôr aqui o adaptador do smartphone. Adaptador de smartphone. Capa no smartphone. O smartphone aqui já no sistema, no acessório. Aqui tem um botão. Cuidado para não pressionar. Leva ele para cá um pouquinho para a esquerda. Por último, o parafuso que vai fazer papel de lente, né? Para usar uma adaptação aqui. Só um pouquinho para a adaptação alcançar ele. Então essa é a montagem normalmente que você vai fazer, tá? Nenhum segredo, prontinho. E é só pôr no gimbal e começar o balanceamento do gimbal. O balanceamento do gimbal é o mesmo balanceamento que você faria se fosse usar uma DSLR. Não muda nada. Eu já vou pôr ele aqui no trilho, com ele solto aqui, tá? Eu vou até virar ele nessa posição, que eu acho que essa câmera consegue mostrar melhor. A lente virada para cá, naturalmente. E vou pôr ele aqui no trilho e essa gangorra está liberada. Porque aqui eu já vou sentindo, ó, se ele está pegando para frente ou para trás, né? Está inclinando para frente, para trás, e já deixo ele mais ou menos nivelado. Não tem nada apertado e ele já está no nível certinho aqui. Então já ganho tempo com essa parte aqui. Agora sim, ficou preso ali. Aqui você consegue visualizar que tem um dedão aqui, ó, cabe o meu dedo aqui. Então eu não quero esse espaço. Tem uma chave aqui que a gente consegue mostrar ela aqui nessa posição, você consegue visualizar. Aqui só para eu correr com o trilho normalmente.
E não quero que ela encoste aqui, né? Eu quero só trazer o máximo que eu posso aqui. A chavinha aqui vai servir de medida para mim. Encostou na chave, prontinho. Aí eu aperto aqui, aí eu fecho essa chave, aí ficou desse jeito, ficou firme. Então ficou na posição que eu quero que esteja. Assunto calibração. Esse trilho já está solto. Eu já deixei mais ou menos aqui no efeito gangorra, já está mais ou menos nivelado, calibrado aqui. Eu vou levar ele aqui para cima e é como se fosse a DSLR mesmo, né? Como se fosse uma câmera normal. O que a lente está aqui, isso aqui está fazendo papel de sustentação de lente, então eu tenho que calibrar ele, fazer com que ele fique com a lente virado para cima. Então ele tem que ficar nessa posição mesmo, como se fosse a câmera, né? Soltei, ele está descendo, eu não posso deixar que desça. Aí eu vou soltar esse parafuso aqui e levar lá para trás até o tanto que eu preciso. Ó, foi muito, volta um pouco, foi muito de novo, volta mais um pouco. Faz e solta até ele ficar na posição que você quer. Aí você aperta, desce de novo. Agora ele já mudou, ele vai ter o efeito gangorra. Parece que ficou certinho, não está descendo. Se ele estivesse movendo para lá e para cá, eu tinha que mexer também no trilho aqui da sapata, mas não é o caso. Ó, todas as posições que eu colocar ele tem que ficar. Tem que ficar assim, lente para cima, tela para cima. Ó, tela para cima já não ficou. Deixa eu ver. Ó, não tá ficando tela para cima. Aí eu ajusto essa parte aqui da tela que não tá ficando. Só um pouquinho para dentro. Agora sim, tela tá para cima. Ele está aqui para baixo. Lente para cima. Torto assim ele ficou assim e ficou também assim. Então aqui tá perfeito esse eixo. Vou travar aqui porque o eixo está calibrado. E vou destravar esse eixo aqui. E vou fazer, ó, ele já tá indo todo aqui para minha esquerda. Soltar e trazer para cá, normalmente. Esse eixo aqui, ele não pode fazer esse movimento sozinho. Ele tem que ficar na posição que você colocar. Se você colocar ele assim e soltar, ele tem que ficar. Ficou. Se você pôr ele nessa posição e soltar, ele tem que ficar. Ficou. Botar nessa posição, ele tem que ficar. Então, esse é o segredo deste eixo aqui. Então, esse eixo tem essa diferença. Que às vezes a pessoa coloca ele nesta posição, ele tende a voltar. Mesmo que ele fica centralizado, botou nessa posição. Se ele voltou, é porque está errado. Botou nessa posição, se ele voltou, ele está errado. Então tem que pôr nessa posição e na posição ele tem que permanecer. Feito isso, vamos travar este eixo e destravar esse eixo aqui. Então prontinho. Agora é aquela parte que a gente pega o gimbal e faz isso aqui. E você já está vendo que eu tenho que ficar com o gimbal nessa posição, soltar o gimbal e ele tem que ficar na posição. Não pode fazer esse movimento que ele fez aqui, ó. Tá? Mesmo que ele faça esse movimento, ele pode ir para lá, pode ir para cá, fazer o movimento, mas depois ele tem que parar aqui nessa posição. E a posição certinha é esse parafuso centralizado com esse buraco aqui, ó. Tá? Então você centraliza. Então se ele está caindo para cá, eu tenho que jogar ele um pouquinho mais aqui para a direita. Ó, ainda está caindo um pouquinho, coisa pouca agora, muito pouco. Ainda está caindo, pouquinha coisa, mas ainda está. E às vezes a gente solta o parafuso, que já está apertado, que já está quase no ponto, e aí o braço anda um pouquinho, o que atrapalha. Então, tem que tomar esse cuidado. Mais um pouquinho, apertar aqui de novo. Apertei e... ó, ainda está movendo um pouquinho, coisa pouca. Estou terminando. Ok. Então, agora sim é o teste. Teste da vez. O gimbal está na posição que ele tem que ficar. Eu vou fazer esse movimento. Olha lá, ele foi lá, veio cá, voltou e parou na posição que eu tenho que ficar. Feito isso, o seu gimbal está calibrado. E com a trava destravada, ele tem que permanecer na posição que tem que ser, tá? Ó, tá soltinho. E tem que ficar na posição que eu quiser, ó. Beleza? Vamos ligar. %, nenhum ruído. Perfeito. Correto? Posso ainda apertar esse botão e segurar para distribuir peso, se eu quiser, vou fazer. Vocês estão ouvindo aqui o bip que deu aqui. Tremeu a mesa toda, porque ele treme todo. De novo outro bip. E te entregou o gimbal com todos os motores com o peso distribuído normalmente. E agora é só ir para o abraço. Sair para a rua e fazer o seu vídeo normalmente com o smartphone, que funciona perfeitamente, tá? Olha aí. Teste final de calibração L e R, tá? Esquerda e direita. Então quando eu apertar aqui o botão A, eu vou apertar até virado para a câmera. Apertei, ele virou a câmera para cima.
E agora aperto qualquer um dos botões, L, esquerda ou direita, ele vai rotacionar. E se ele rotacionar do jeito que está aqui, sem fazer barulho nenhum, sem nenhum ruído, como vocês estão vendo, é porque o gimbal está perfeitamente calibrado. Então, esse gimbal ficou maravilhoso com o uso de smartphone. Também é possível usar esse gimbal com câmeras de ação. Então ele funciona perfeitamente com essa estrutura que eu mostrei com o smartphone, funciona perfeitamente com câmeras de 300 gramas e funciona perfeitamente com câmeras de 200 gramas, né? Então eu tenho câmeras de ação aqui, a Insta360 One RS, que pesa 200 gramas, e o próximo vídeo a gente vai fazer a estabilização da Insta360 One R ou RS com este gimbal e funcionar perfeitamente, tá? Então gostou da dica, gostou do gimbal com estabilização do smartphone? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.